gente ia cooperar lá, o pastor Carlos dirigia uma congregação lá em Santa Rosa do Viterbo, no nosso teto, no bairro, e esse hino estava em ascensão, né? Então eu fui lá, no bairro Nosso Teto, Santa Rosa do Viterbo. Quantas são as experiências, quantas são as lutas, as provas, mas também os milagres e as vitórias. E o mais feliz de tudo isso, o que mais me alegra de tudo isso, é olhar aqui e ver meus pais na presença do Senhor, meus irmãos na presença do Senhor. Aleluia, eu posso dizer, como o salmista diz, eu e minha casa servimos ao Senhor. O tempo passou, os dias se passaram, mas nós estamos aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? A Bíblia nós não podemos olhar para trás em alguns aspectos. Em alguns aspectos nós não devemos olhar para trás, para as coisas passadas, né? Mas para algumas coisas nós devemos sim parar e pensar o que Deus fez na nossa vida, as maravilhas que Deus fez, de onde Deus nos tirou, né? Porque senão, como é que você vai ser grato a Deus? Então temos que observar algumas coisas que Deus fez. Amém? Aleluia. Qual foi o tema, irmãos, da mensagem do ensino da lição da terça-feira passada? Glória a Deus. Qual foi? Sim. Sim. Isso. Glória a Deus. Pegamos, qual foi o texto base, o início que nós lemos? É o primeiro versículo. Mateus 26 e 41. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, o que Jesus está dizendo? Vamos lá, vamos ver esse texto aqui para nós entrarmos na outra parte aqui depois. São Mateus 26. Glória a Deus. 26 e 41. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Cristo está próximo de ser crucificado, então ele está passando toda aquela luta, aquela pressão, e os discípulos ali com ele, e Jesus chama os discípulos para orar com ele, né? Jesus chama os seus discípulos para passar um tempo ali com ele, para vigiar com ele. Aí Jesus volta ao verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os que jeito? Adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Aí Jesus vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo aqui? O espírito, Jesus em espírito, o espírito, tanto deles, talvez como os discípulos também, estava forte, né? Estava avivado ali, mas o corpo físico, a carne, então, estava sendo esmagada ali desde o início, já antes de chegar na cruz. A pressão já era grande por conta do sofrimento, por conta da dor, por conta de tudo aquilo que Jesus ia passar. Amém? Então ele estava dizendo isso aos seus discípulos: vigiar. Por quê? Porque às vezes o espírito está sempre pronto para adorar a Deus, para exaltar a Deus, mas a carne
infelizmente, é fraca. Aleluia, Jesus. Agora nós vamos para o texto de Tiago, capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluia. Eu gostaria de ouvir o pastor Carlos hoje aqui, né? Trazer um pão do céu para nós também, mas aprove Deus nos dá mais essa oportunidade. Eu no seu dia da manhã, então vou aproveitar hoje. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, não se acanhe não, mas se você sentido da glória a Deus, pode dar glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração aqui antes de nós lermos aqui. Altíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, neste momento, Senhor, iremos meditar, Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua palavra. Deus, que os corações continuem abertos, Senhor, meu Deus, para entender, os olhos do entendimento, os ouvidos, Senhor, para entender, compreender e guardar a Tua palavra. E que Teu Espírito Santo me guie aqui, Senhor, nas palavras, meu Deus, e que não venha eu transmitir nada de mim mesmo, Senhor, aos Teus servos, mas que tudo venha do Senhor, que a palavra ministrada nesta noite seja do Senhor e não eu. Aleluia, que não apareça eu, mas sim o Senhor, que o Senhor faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Amém. Aleluia, Jesus. Livro de Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1 e o verso 14. Quem pode ler para nós? Vamos lá, para nós. Levanta-se e lê. Mais uma vez, bem alto e bem forte. Som. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Que nos seduzem e nos arrastam. Quando nós lemos na aula passada, na terça-feira passada, eu estou com aula na mente, porque a gente começou isso aqui na escola dominical, né? Quando nós lemos a doutrina passada, nós vamos ver, isso está registrado na lição também, na lição bíblica, que a tentação, ela pode vir, ela vem, ela não pode não, ela vem, principalmente de quem? Do nosso. Vocês estão aqui comigo? Amém? Ela pode vir, primeiramente, ela vem de quem? Não, do adversário, do diabo. Primeiramente, ela vem dele. Isso, qual é a prova disso? Nós lemos lá em Gênesis, quando a serpente foi lá e fez o quê? Começou a conversar, a dialogar com Eva. Começou a dialogar com Eva. Então, ele vai, começa a falar com ela, começa a conversar com ela. Então, essa tentação veio do nosso adversário. Amém? Foi lá no início. 2 meios pelos quais ela pode vir. E qual é a outra parte pela qual a tentação pode vir? Sim. Ou seja, também do nosso interior, do ser humano, que é o que o presbítero Robson leu. Ela vem de nós mesmos. Eu, conversando um dia com o pastor Carlos, e ele falou para mim, falou assim, não, mas às vezes não é nem o diabo, é a pessoa mesmo. Aí eu fiquei, mas como assim? Você vai, até você entender o que ele estava querendo dizer, e você vai ver porque nós temos a nossa natureza. Nós temos a nossa natureza. E a nossa natureza, ela vai estar nessa área aí dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Então, 2 meios pelos quais ela vem, por meio do nosso adversário e por causa das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos.
Tiago está falando aí das nossas, o quê? Concupiscências. Está lá em Efésios, peraí, vamos lá, não vou errar. Eu sei que é 5:28. Glória a Deus. Gálatas 5, a partir do verso 19. Gálatas 5, a partir do verso 19. Ou seja, os desejos, Paulo está dizendo aí, é os desejos o apóstolo Paulo está falando assim, ó, esse aqui são os desejos do que? Da carne, da nossa carne. Então, ela pode vir do nosso adversário, ele pode preparar as ciladas, ou ele pode preparar os seus meios para nos tentar, as suas ofertas, assim como ele fez com Eva, também ele foi lá e fez com quem? Com Jesus Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verso 4. Ele foi enviado, Jesus foi enviado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo lá no deserto. O próprio Cristo foi tentado. E eu e você? Né? Então, é um ponto assim para a gente refletir. Base bíblica, nós podemos ver que às vezes o problema não vem de fora. É claro que o nosso adversário ele vai aproveitar da nossa fraqueza, da nossa situação, ou seja, da brecha que a gente dá, e ele vai fazer o que? Ele vai entrar para o meio. Vamos ler Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 5. Glória a Deus. O que está escrito aí? Quem pode ler para nós? Vamos lá, participar. Uma irmã agora, bem forte. Leia bem forte aí. Pode continuar. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia. Deus falando aqui para Caim, falou, ó, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo. Nós estamos falando de desejo, lá as nossas concupiscências, desejo, vontade. Então, por certo aqui que Caim já estava premeditando, porque ele já estava nervoso, estava irado, né? Estava irado, e a ira é fruto do quê? Vocês estão com medo de falar? Pode falar, estou escutando só o casal aqui falar, cadê os irmãos? A ira é fruto do Espírito? Não. Não é. Aí, eu creio que é Paulo que vai falar, né? Toda ira, cólera, gritaria, e pá, seja o quê? Tirada de entre
vós. Seja tirada dentre vós. E aí nós vamos ver que então Caim estava o quê? Irado, nervoso. Aí Deus fala para ele, ó, para ti será o seu desejo. Ou seja, ele estava com aquela vontade, aquilo ali já estava gerando, tá, a ira em si, dentro do coração dele. E é isso que Tiago vai falar no capítulo 1, no verso 14 e 15. Ou seja, a ira ela vai gerando dentro da pessoa, foi gerando dentro de Caim. Foi gerando dentro de Caim, está lá em Tiago, foi gerando dentro de Caim aquela coisa, aquela situação, e Deus avisou ele, falou, ó, se você fazer o bem, as coisas vão mudar para você também, você vai ser aceito. Então, o que está escrito em Tiago, capítulo 1, aí o verso 14 e 15. O senhor quer entender? Pode ler. 15. O 15. 14, leu 14. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Isto. O 15, é o verso 15. Depois, havendo a concupiscência ou o desejo sendo concebido, então ele dá a luz. Ou seja, então, nós vamos ver esse homem, Caim, a palavra está dizendo que Deus, o próprio Deus conversando com ele, por que você está irado? Por que teu semblante está descaído? Está carrancudo, nervoso? Está saindo fogo pelos olhos. É assim, vamos no nosso linguajar de hoje, né? Hoje eu posso ficar mais tranquilo, porque não está gravando, né? Tá? Ô Jesus, tem que cortar o pedacinho depois. Mas está virado. Aí, a ira, ela vai levando as pessoas, ou seja, vai levando a ter o quê? Um desejo. Quem está irado quer fazer o quê, irmãos? Vamos lá. Vingar. Quer mais? Quem está irado quer fazer o quê? Eu vou descontar. Quer brigar? Quer mais? Quer pegar pelo... Eu pego. Hoje, né? Falar alto vai levando a coisas, a situações. E quantas pessoas que às vezes a própria palavra nos diz, ó, você faz o seguinte, você pode irar. Pode ou não pode? Irai-vos, mas não pequeis. Então, um exemplo, a irmã Juliana, ela pode ficar brava em casa, mas as panelas ficam lá, as coisas ficam tudo guardadinho, não pode. A irmã não quebra o carro do esposo, não pode ficar nervoso, pode ficar, irmão, pode ficar. Pode ficar, irmão, por quê? Agora, a partir do momento que aquela coisa toma proporção dentro da gente, ela vai nos levando a querer vingar. E se eu vingo, então o Tiago está dizendo que a ira ela está sendo gerada. A partir de que eu fizer algo, então aquilo ali vai conceber. O que é conceber? Dar a luz, né? É o exemplo de uma mãe que está na gestação. Então ela vai gerando, 9 meses. 9 meses depois a criança vem. Só que a criança ela vem para a bênção, é maravilha, né? Glória a Deus, aleluia, né? Igual a Benezer está vivendo lá. Mas só que o assunto pelo qual nós estamos falando hoje, Tiago está dizendo, ele vai gerar o quê? Morte. Ele vai gerar morte. Prejuízos para as nossas vidas. Por isso que Romanos, aleluia Jesus, Romanos 8, vamos ler em Romanos 8, e isso aqui é uma das coisas que, às vezes os irmãos vão falar, mas
pastor, mas está repetindo de novo, está falando quase as mesmas coisas, irmãos. Se Deus está nos tocando ao coração para falar, é porque tem alguém que está precisando. Às vezes não estamos precisando de ouvir. Porque pode ser que essa semana ou daqui uns dias vai surgir algo e você está ouvindo a palavra hoje. Está ouvindo a palavra hoje. Romanos 8. Paulo nos dá um conselho, ou seja, para que essas coisas, além do que de nós tirarmos, como eu já foi lido, falado nessa noite, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia, maledicência e tantas outras coisas seja tirada de entre vós, né? Tudo, Gálatas 5, né, que nós lemos lá a partir do 19, 20, Paulo, ele vai dizer a partir do verso, Romanos 8, a partir do verso, vamos ler a partir do verso 6. Quem pode ler para nós, para participarmos? A partir do verso 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Em vida e Paz. Bom, então é a natureza, né? A natureza humana. Nós estamos falando, o que Tiago está nos dizendo aqui, irmãos, ele está falando da nossa natureza. A natureza, ela vai desejar o quê? Ele vai desejar as coisas do mundo, as coisas da carne, as coisas pecaminosas. E aí, Tiago está dizendo, ó, cada um, ele é engodado, ou seja, ele cai em cilada ou armadilha por causa do próprio desejo, da própria vontade, aquilo que ele anseia. Durante a meditação nesse texto, eu lembrei-me muito bem da lição, da ministração que o presbítero Natan fez numa terça-feira, acerca das nossas prioridades. Acerca das nossas prioridades. Nós temos que rever, ou seja, a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? Qual tem sido? Eu não posso definir ou falar dos irmãos. Eu sei a minha prioridade. Qual tem sido as nossas prioridades? Né? Porque às vezes elas não estão condizendo com aquilo que nós, na verdade, necessitamos, com aquilo que é necessário. Então, Paulo está dizendo, olha, a inclinação da nossa natureza ao pecado, a inclinação para a nossa natureza gera o quê? Morte, gera morte, separação, gera inimizade contra Deus, ou seja, com Deus. Aleluia, ela gera divisão ou separação, a nossa comunhão com Deus é cortada. Mas, portanto, a inclinação da carne é inimizade. Lê para nós na sua tradução, por favor, Robson, presbítero Robson. Mas, o verso 5. 5. Isso. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Isso. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Aleluia. Aleluia. Porque os que andam, vou ler na minha tradução, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aleluia, Jesus. E a gente está lutando, temos repetido muitas vezes isso aqui. Por quê? Por certo, aleluia, há uma necessidade, aleluia, de nós estarmos novamente falando, relutando. Por quê?
Porque nós não podemos viver longe, irmãos, da presença do nosso Deus. Não tem como Deus trabalhar em nossas vidas ou realizar os seus planos e os seus propósitos se nós não estivermos segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Pastor Carlos sempre leu esse versículo, verso 14, que está dizendo assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então nós vamos ver que durante a trajetória bíblica, temos várias lições, porque a Bíblia foi nos deixada como exemplo de homens que, por conta dos seus próprios desejos, as suas próprias vontades, tomaram suas próprias atitudes. Um dos maiores problemas, os maiores problemas, isso aqui, a gente não pode deixar ou ocultar a palavra, Tiago está dizendo aí, e depois de haver concebido, dá a luz ao que? Verso 15, depois de haver concebido, dá o que? A luz ao pecado, e sendo consumado gera a morte. Irmãos, o que nós temos que pensar é nas consequências. O filho, eu falei aqui, o filho é coisa boa, Vamos lá pegar, como é que chama? Maria Clara, Falei para os irmãos aqui domingo, foi lá ver esse, do Ebenezer, desse tamanho assim, dedinho, mas é muito mais fino do que essa coisa dessa caneta, coisa mais fofa da vida, Agora, o outro lado aqui, irmãos, as consequências, tem consequências espirituais, consequências pessoais, sociais, depende daquilo que nós fazemos. Mas, por que estamos falando dessa palavra, irmãos? Por que estamos aqui ministrando uma palavra dessa? Às vezes parece dura, difícil até para se falar, mas eu não estou numa posição de ocultar nada, eu tenho que falar a palavra do Senhor, porque senão naquele dia, Jeová Jireh vai falar: ei, eu lembro até hoje do versículo que o pastor Carlos disse para mim, Atos 20, 28, está aqui, olhai por vós mesmos, e pelo rebanho, pelos quais o Senhor vos colocou como bispos, para apacentar. Então, eu tenho que olhar para mim, a palavra, ela corta aqui, irmão, ela rasga aqui dentro. Tem dia que eu olho e falo: Senhor, é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. Não posso, irmão, eu não posso ocultar nada, não posso deixar nada. Mas tem algo aqui, eu vou sair só um pouquinho aqui. A palavra é gostosa, que ela não vê. Jesus disse, nós lemos, eu gosto de ler João 3,17. O que está escrito em João 3,17? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. A palavra, ela não vem para nos... Ela vem, é claro, ela nos confronta. Mas quando ela entra, aleluia, em nós, quando nós aceitamos a palavra, aleluia, ela nos traz vida. João 6,63. Aleluia, o Espírito é o que? Vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o que? Espírito e vida. A palavra é vida, a palavra é vida. João 8,32 está escrito o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36, se não me foge a memória, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Irmão. Aleluia. João 5, 39, Jesus disse, olha, examinais as Escrituras, porque através delas vocês vão ter o quê? Vida eterna. Ela não é para matar, irmão. Não é para acabar com a gente. Jesus veio.
Não para condenar, ele veio para salvar. Agora, como é que eu vou ser salvo? Como é que o crente vai ser salvo? Se a nossa solução está aqui. Não tem como a gente ocultar. Tem dia que eu ouço aqui, eu gosto de sentar aqui, eu gosto de ouvir a palavra também. Você acha que não dá aquela cutucadinha assim? Falou, Jesus, mas fala, Jesus, porque se é para mim melhorar, eu tenho que melhorar, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu quero ser exemplo para quem está me vendo, eu quero ser bênção. Mas a palavra fala. Mas ela também produz vida. Ela produz vida para a nossa vida, aleluia. Ela nos faz caminhar, ela nos faz continuar. Agora o que está dizendo? Tiago está dizendo, olha, tome cuidado. Tome cuidado com os seus desejos, tome cuidado com os seus pensamentos, naquilo que você está mais aplicando no seu coração. Apesar de que ele está falando aqui da nossa carne mesmo, dessa matéria aqui, da velha natureza. Ele está falando, ó, cada um... Cadê eu? Pus aqui engodo é cilada, é armadilha. A tentação é algo que nos induz ao quê? Ao erro. Ou seja, o fato também de nós não cumprirmos a palavra de Deus, nós estamos sendo o quê? Tentados. 24 horas por dia nós somos tentados a não fazer a vontade de Deus, não cumprir a palavra do Senhor. 24 horas por dia. Toda hora. A não cumprir, a não fazer a vontade de Deus. Mas o melhor de tudo é que Tiago está dizendo, olha, ele vai gerar morte. Ele vai gerar morte, vai gerar tristeza, perdição. Mas tem uma coisa. Aquele que se arrepende, aleluia, a palavra também fala, aquele que se arrepende e deixa, faz o que? Alcança o quê? Misericórdia, misericórdia. Aquele que confessa e deixa, se arrepende, aquele que muda a rota, muda o rumo, ele alcança misericórdia, Irmão, Jesus, irmão, Deus faz tudo direitinho, Deus faz tudo, está tudo aqui, irmão. Está tudo aqui, está tudo aqui, está tudo aqui. Está tudo aqui. O problema não é nós, às vezes, errarmos ou diante de uma tentação nós tropeçarmos, não. O problema é nós ficarmos prostrados. O problema é a gente ficar lá, a gente permanecer lá, permanecer na prática do erro. Permanecer pecando, permanecer errando. Aí é o problema. Porque muitas pessoas, o que acontece? Chega num ponto que o coração deles está duro, endurece. Você fala, não sente mais nada, não fala, não tem reação. Você fica, como é que, o que eu vou fazer? Você fica sem pega, porque o coração já endureceu, a mente já cauterizou. Mas feliz é aquele que ainda sente no seu coração, aleluia, a vontade de voltar, aleluia, sente o Espírito Santo incomodando ele, falou, ó, se arruma, se apruma, aleluia. Aleluia, aleluia, feliz é aquele que o Espírito Santo ainda está podendo agir dentro dele, porque quando eu chego ao ponto de eu não sentir mais nada, de eu viver no erro, viver na prática do erro, e não me consertar e não melhorar, quando eu chego nesse ponto de não estar nem aí, então, aí já foi, aí o Espírito Santo já saiu. Aí nós vamos, a pessoa passa a viver, né? Como diz a palavra, o pecado do que? Da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele é o último recurso que foi dado para nós. Ele é a última instância. Se perdeu ele, se ele retirou, acabou, porque Jesus falou, ó, ele vai estar em vós, vai morar em vocês, vai ajudar vocês, vai falar com vocês,
Aleluia. E Jesus falou, ó, ele vai convencer o que? O homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o último. É o último. Se ele parar de falar, não, por favor. Pode correr, porque aí não tem mais. Mas eu creio que aqui tem pessoas, tem irmãos, aleluia, que sente ele falar no seu coração, ó, vai orar, ó, não faz isso não, ó, essa palavra aqui, ó, pega ela, vamos seguir para frente, vamos caminhar, porque ele fala, irmão, o nosso coração fala. Ele nos ajuda todo dia, todo instante, a todo momento. O que nós não podemos então é ficar o quê? Prostrados. É ficar parado na situação. Não importa se gerou morte, ou se vai gerar morte, ou se vai ter consequências. Aleluia. O importante é que Deus, ele está de braços abertos para nos ajudar. Jesus está de braços abertos para nos ajudar. Romanos, está escrito, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o que é que eu preciso fazer? É mudar a rota, mudar as práticas, mudar os pensamentos, ficar mais atento às coisas de Deus. E é claro, o tema que nós estamos falando, e eu encerro por aqui, fazer o nosso máximo. É claro que com a nossa ajuda, com as nossas forças, nós não conseguimos, de jeito nenhum. O que nós temos que fazer é dar ouvido à voz do Espírito Santo. Mas, com a ajuda dele, nós conseguimos vencer as tentações da vida. Nós conseguimos vencer. Nós conseguimos. Até também as provações. Com a ajuda dele, nós conseguimos passar pelas provações, que sem o Espírito Santo também ninguém consegue passar as provações. Não. Lembrei aqui da cidade lá, né? Quantas foram as provações? Mas o pastor Carlos e irmã Maria está aí. Está aí. Está com a mente boa. Quem olha para eles fala, não, mas é irmão. Ninguém fala que é meu pai. Todo mundo fala que é meu irmão. Está aí. Aleluia. O que estão plantados na casa do Senhor serão como o quê? Árvores frutíferas, que dão frutos, na velhice serão o quê? Viçosos. O que é viçoso? Fala para mim. A palavra está... Olha a palavra aí, irmã Edith. Vida. A palavra se cumpre, serão viçosos. O que é viçosos? Bonito, irmão. Aquele semblante assim que você fala, uau, está mais novo que o filho. Ninguém fala que é minha mãe, ninguém fala que é meu pai. Isso aí é o que? É vida. A palavra traz vida. A palavra traz vida. Acredite quem quiser. A palavra traz vida. Traz vida. Por isso que as pessoas olham para a gente, às vezes nem perguntam, se é crente. Não, às vezes a pessoa fala, nossa, mas aquele fulano ali é diferente, né? Parece que ele tem uma presença diferente. Por quê, irmão? É a palavra de Deus que está dentro de nós, dentro da nossa vida. Ela é espírito e é vida. Então, receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. As palmas louvando ao Senhor.